Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Contabilizando o Comércio Exterior. Aqui nós vamos ajudar você, contador, a melhorar sua performance no mercado de importação. Seja você um contador aduaneiro. Eu sou George Oliveira e o tema de hoje: entenda cada agente da importação antes de contabilizar. Então, antes de começar, vamos entender o que é agente da importação. Agente da importação é cada participante, cada personagem envolvido no processo de importação. Então, você, contador, tem que entender onde cada um entra no processo para poder contabilizar de forma correta. Se faltar alguma documentação, o contador ter esse feeling de saber que a documentação está faltando e assim não ficar faltando nada para encerrar o processo de desembaraço. Então, fazendo um pequeno comparativo entre uma compra nacional e uma importação, a compra nacional ela já faz parte do processo, já faz parte da rotina do contador. Ele já tem lá na sua própria cabeça a provisão e os pagamentos, que já se encerra aí o processo. Uma vez ou outra, a compra nacional vai ter um frete envolvido, mas também já é uma coisa tranquila, que o contador já sabe fazer, já sabe provisionar e também já contabiliza devidamente os pagamentos. Já na importação, nós temos, além da compra, além da relação com o fornecedor, temos também o processo de desembaraço. Então, tanto na compra quanto no desembaraço, o importador vai ter aí vários agentes, mais de 2 agentes para contabilizar. Na compra da mercadoria, além do fornecedor, na maioria das vezes vai existir o frete internacional. Então temos aí o importador, o exportador e o frete, uma relação de 3 pessoas. No desembaraço, quando a mercadoria chega, aí sim vão ser acionadas várias pessoas para executar esse processo. E o contador tem que ter esse jogo de cintura de saber quem é cada agente que vai ser envolvido nesse processo e quem é que vai ser contabilizado e também o momento da contabilização de cada um. Então você, contador, pode estar se perguntando: o que é que eu, contador, tenho a ver com esses agentes? Não é que o contador tenha que conhecer, que entender profundamente cada agente, mas ele tem que entender onde cada participante desse atua no processo de importação para que a contabilidade flua de forma correta. Por exemplo, aquele pagamento é uma despesa ou é uma baixa de uma provisão? Aquele documento é uma despesa ou um custo? Tem todas essas nuances que o contador precisa saber e entender para que a contabilização seja feita de forma correta. O primeiro agente é o importador. O importador é, sem dúvida, o agente mais importante do processo, porque é ele quem tem a necessidade de importar, é ele quem vai iniciar a cadeia de importação. Ele é quem vai ter a demanda e vai chamar o exportador para iniciar o processo. E por fim, é ele quem vai contabilizar todos esses outros agentes que vão vir até o final do processo de importação. O exportador é sem dúvida o outro protagonista do processo de importação, porque é ele, juntamente com o importador, que vai iniciar o processo de importação e a relação comercial entre os dois, e vão desencadear aí todo o processo de desembaraço. Então o fornecedor vai emitir o documento que configura a relação de compra e venda, a invoice. O importador vai contabilizar esse documento, iniciando assim uma provisão, uma relação de contas a pagar, e é o importador que vai seguir com todo o restante do processo até o seu final e a efetiva nacionalização da mercadoria. A instituição financeira. Quando eu preciso pagar o meu fornecedor lá do estrangeiro, é natural que eu não tenha o dólar, o euro ou a moeda estrangeira lá para pagar o meu fornecedor. Então, o que é que eu, importador, faço? Eu contrato uma instituição financeira para me vender essa moeda e eu pagar o meu fornecedor.
Logicamente, é feito um contrato de câmbio e a instituição financeira repassa o valor devido para o meu fornecedor. Então, o contador tem que ter muito cuidado aí, porque a gente vai iniciar uma relação de câmbio. Consequentemente, vai ter uma variação cambial, porque existe uma diferença de tempo entre o pagamento que vai ser realizado e a provisão do documento invoice que o fornecedor me mandou. Então aí, contador, tenha cuidado com essa variação. Sugiro você, vou até abrir uma brecha aqui no assunto para você assistir o nosso vídeo sobre variação cambial, que está bem completo, e você tira assim as suas dúvidas. Um outro assunto importante, quando eu faço meu contrato de câmbio, ele vem no nome, o documento lá vem no nome da instituição financeira. E muitas vezes o que nós já observamos é que a pessoa que faz o lançamento desse documento, ela faz o lançamento no nome da instituição financeira, como se a instituição financeira fosse a credora. É aí onde você, contador, tendo essa expertise, chamar a atenção e solicitar a pessoa que fez o lançamento para fazer essa alteração, pois o documento deve ser contabilizado em nome do credor. E o credor é o meu vendedor, o fornecedor estrangeiro. O despachante aduaneiro, esse sim é sem dúvidas o outro protagonista do processo de importação, porque é ele quem vai auxiliar o importador no processo de desembaraço, que até quando a mercadoria está em curso, o despachante aduaneiro já inicia o seu trabalho com a preparação para o desembaraço. O despachante, ele solicita para o importador um numerário para iniciar o processo de desembaraço. Então, o importador efetua uma transferência para o despachante para ele custear essas custas que vão ser pagas no momento do desembaraço. Então, aí você, contador, deve ter essa atenção, porque é justamente no processo de desembaraço que vai ser desencadeado. Todos os outros agentes da importação têm que ter esse cuidado no momento de contabilizar cada um. O transportador internacional. Esse é sem dúvidas muito importante, é um agente que não falta no processo. Sempre que você importa, sempre vai vir um documento de frete que vai acompanhar a mercadoria até o seu ponto de desembaraço. Então, o transportador internacional, assim como o fornecedor, ele vai emitir também um documento que vai ser contabilizado, é uma espécie de conhecimento de transporte internacional. Então aí é que o contador tem que ter cuidado, porque muitas vezes esse documento só chega no final do processo e ele se perde lá no final como uma simples despesa. Mas muita atenção, porque o frete ele é efetivamente um custo da importação, é um custo da mercadoria. Ele vai ser inerente, ele vai constar lá na nota fiscal, ele vai compor o valor da nota fiscal, e também é importante dizer que ele vai fazer parte do valor aduaneiro no momento do desembaraço, vai constar também na DI e tem que compor a base de cálculo de todos os impostos que vão ser envolvidos no processo de importação. O agente de cargas, muito cuidado aí, porque o agente de cargas, ele é quem vai fazer o acompanhamento da mercadoria até o seu efetivo desembaraço. Ele vai auxiliar o despachante aduaneiro e é ele quem vai controlar a carga e também pagar o transporte internacional. Muito cuidado aí, contador, porque o pagamento que eu faço lá no começo do numerário para o meu despachante, ele vai transitar pelo despachante, vai passar pelo agente de cargas e vai finalizar lá no transporte internacional. Então, o agente de cargas vai emitir uma fatura, onde nessa fatura vai constar os serviços dele e vai constar também os serviços do frete internacional. Então, contador, muito cuidado aí na hora de contabilizar para não confundir os documentos e também diferenciar o que está sendo pago para o agente e o que está sendo pago para o transporte internacional. O transportador local. Transportador local, esse é sem dúvidas um agente tranquilo de contabilizar, porque já faz parte da rotina do contador, assim como numa relação de uma compra nacional, onde nós temos o fornecedor e temos também um frete envolvido, funciona dessa mesma forma. O
O transportador local vai emitir um conhecimento de transporte ou uma nota fiscal de serviço, dependendo do tipo de operação, e basta realizar a provisão. Agora, muito cuidado, porque muitas vezes, como esse processo, como esse frete, ele é gerado somente lá na prestação de contas, é entregue somente lá na prestação de contas, pode ser que o documento não venha e ele faça falta lá no momento para bater o que foi entregue de numerário para o despachante e o que foi prestado conta lá no final. A autoridade fiscal é o servidor público que está lá na linha de frente para realizar o desembaraço da mercadoria. É ele quem vai conferir os dados da DI, é ele quem vai conferir se a DI está batendo com a nota fiscal, se o valor dos impostos estão ok. Então, tendo toda essa documentação ok e batendo tudo certinho, a mercadoria é desembaraçada e o que é contabilizado, na verdade, é o documento de importação, porque lá constam os valores constantes da nota fiscal e também o valor dos impostos a serem contabilizados. O Sindicato dos Despachantes. Soa estranho para o contador ter que contabilizar o Sindicato dos Despachantes. Muitas vezes o contador pode se perguntar: o que é que eu tenho a ver com o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros? Bem, toda vez que o processo de desembaraço é finalizado, junto com a prestação de contas do despachante, vem lá uma guia chamada GRH, que é a Guia de Recolhimento de Honorários. Então, essa obrigação é do importador, a obrigação de pagar, e, logicamente, deve ser contabilizada. Agora a pergunta é: por que o importador deve pagar essa guia? Porque de posse dessa guia, o importador ele detém a prova legal de que recebeu os serviços prestados do despachante aduaneiro e também não tem nenhum vínculo empregatício isentando o importador de qualquer relação previdenciária com o despachante aduaneiro. Por fim, falando em contabilidade, o contador deve lançar essa guia lá no final do processo de desembaraço, quando ele receber toda a documentação. Ele lança essa guia lá como despesa, pois se trata de uma mera taxa e não tem vínculo nenhum com o produto importado, consequentemente, com o valor da mercadoria. Agora vamos fazer uma pequena ilustração de uma compra nacional. Em seguida, a gente já entra com a importação, fazendo um breve comparativo e depois a gente fala dos agentes, dos participantes, que é justamente o tema desse assunto. Falando da compra nacional, nós temos aquela relação que todo contador já conhece, a relação comercial comprador-vendedor. Simples assim, a contabilização é aquela também que o contador já tem na rotina, já tem parametrizado a relação provisão-pagamento. Débito, despesa ou custo, crédito fornecedor, pagamento, débito fornecedor, crédito caixa ou banco. Beleza? Agora falando da importação, assim como a compra nacional, nós temos também a relação comprador-vendedor. Comprador aqui nós chamamos de importador e o vendedor de exportador. Até aí, nenhum problema. Mesma coisa, mesma relação. Porém, entra um item chamado câmbio. Item esse que vai provocar a entrada de um novo participante na operação, que é a instituição financeira. O comprador, quando ele vai realizar o pagamento para o vendedor, ele tem que comprar moeda estrangeira. Então, ele vai precisar justamente da moeda estrangeira que a instituição financeira vai vender para ele. Nós temos, além do processo de compra, nós temos o desembaraço da mercadoria. Então, esse desembaraço, ele também vai provocar a entrada de outros participantes na cadeia de importação. Daí a diferença e a complexidade comparando com o processo de compra nacional. Então, nós temos a entrada do despachante, que é quem vai auxiliar o comprador em todo o processo de desembaraço. Nós temos o transportador internacional, esse muito importante, porque
Se você compra mercadoria de fora, logicamente, essa mercadoria vai ser transportada e vai existir um documento para isso. E na maioria das vezes, o processo de importação é FOB, ou seja, por conta do comprador. Nós temos a entrada do agente de cargas, que vai auxiliar também no processo de logística. Temos o transportador local, que quando a mercadoria necessitar de um transporte dentro já do território nacional, vai existir esse agente. Nós temos a autoridade fiscal, muito importante, porque é ela quem vai realizar o despacho da mercadoria. E nós temos o Sindicato dos Despachantes. Mas Sindicato dos Despachantes, sim, esse também. Poderíamos acrescentar mais agentes envolvidos aqui na importação, porém, esses nós costumamos dizer que são os principais e vamos nos ater a cada um e explicar onde é que o contador tem que prestar atenção na hora de contabilizar. Nós vamos falar agora do importador. O importador é quem vai fazer toda a contabilização, contabilizar cada agente. Na verdade, não vai ser contabilizar cada agente, e sim cada documento emitido pelo agente, baseado em cada fase da importação. Então, é esse carinha aí que vai ter o trabalho de monitorar o processo de importação do começo até o final, até que a operação seja totalmente concluída e contabilizada corretamente. Agora nós vamos falar do exportador. O exportador, que é quem está vendendo a mercadoria, ele vai emitir o documento chamado invoice ou invoice comercial. Onde é que o contador tem que ter cuidado aí? O contador tem que ter cuidado porque existe um documento que precede a invoice chamado proforma, ou proforma comercial, ou proforma invoice, mas todos são a mesma coisa. A proforma, ela é um documento formalizado, porém, ele não entra para efeito de contabilização, porque o processo de compra da mercadoria, ele é formalizado de fato pela invoice de acordo com os tratados internacionais. Então, ele é como se fosse uma nota fiscal de compra internacional. A invoice, ela vai provocar o câmbio, que vai ser contabilizado. Então, o contador tem que fazer esse monitoramento da contabilização do câmbio. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no nosso canal. É interessante porque ele fala do câmbio e da sua contabilização. Então, recomendo e fiquem à vontade para assistir esse vídeo. A contabilização do exportador, ela é muito parecida com a contabilização no processo de compra nacional, onde nós temos também uma provisão, até aqui nada demais, e nós temos o pagamento. Porém, nesse pagamento, ele vai existir uma variação cambial, porque existe uma lacuna de câmbio entre o processo de compra, de provisão, e o processo de pagamento. Ou seja, o câmbio que eu tenho na data da minha provisão, na data da minha invoice, não é o mesmo câmbio que eu tenho na data em que eu estou realizando o pagamento para o meu fornecedor. Então aí já existe uma primeira diferença entre uma compra nacional e uma compra internacional. A instituição financeira. Quando nós precisamos realizar o pagamento para o nosso vendedor, para o nosso exportador, nós, importadores, recorremos à instituição financeira para poder comprar a moeda estrangeira. Daí, assim como a provisão da invoice, também na compra da moeda estrangeira vai existir um câmbio que vai ser definido de acordo com a taxa flutuante do dia. E a contabilização da instituição financeira, da compra da moeda estrangeira, vai ser da seguinte forma. Quando eu não tenho a invoice, que muitas vezes eu tenho apenas a proforma, eu vou realizar um adiantamento para o meu fornecedor estrangeiro a crédito de caixa ou banco. A crédito de banco, na verdade.
Depois eu realizo a baixa do meu fornecedor. Que fornecedor? Aquele que foi provisionado lá atrás com a invoice. E credito o adiantamento a fornecedor estrangeiro, dando assim a baixa no adiantamento. E também debitando ou creditando a variação cambial, sendo ela ativa ou passiva. O despachante aduaneiro, vamos lá. Esse carinha aqui é quem auxilia o importador no processo de desembaraço até o finalzinho da cadeia. Então vamos lá. O despachante aduaneiro, ele solicita um numerário, emite lá um documento, importador, eu preciso de tantos reais para poder desembaraçar essa mercadoria. Quando for no final do processo, eu presto conta contigo, te devolvendo o valor que sobrou ou recebendo o valor que faltou. Então, a contabilização do despachante, na verdade, do documento emitido pelo despachante, ele se dá da seguinte forma: adiantamento, a caixa ou banco. E no finalzinho do processo, lá quando nós temos todos os documentos emitidos e entregues ao importador, nós temos a prestação de contas com o débito lá das despesas com importação e o crédito com adiantamento, baixando assim o adiantamento que foi realizado. O transportador internacional, meu povo, esse carinha aqui é um participante realmente muito importante e tem muito assunto para tratar com esse agente aqui. Vamos lá. O transportador internacional, ele é um transportador assim como os nossos transportadores locais. A diferença é que ele traz a mercadoria lá de fora, ele recolhe, coleta a mercadoria lá no meu exportador, lá no outro país, e traz para o território nacional. O transportador internacional, ele emite o conhecimento de transporte, pode ser um AWB ou um ABL. Isso aqui a gente vai entender quando for um frete marítimo ou quando for um frete aéreo. E aqui é onde muitas vezes confunde a cabeça do contador. Contador, muito cuidado nisso que a gente vai falar. Muitas vezes o importador, ele paga o numerário para o despachante paga o agente de cargas e o agente de cargas resolve toda a parte de logística, inclusive o agente de cargas repassa o valor do pagamento para o transportador. Então é muito interessante esse processo. Muitas vezes acontece, não é sempre, mas acaba confundindo demais a cabeça do importador e nós ficamos na dúvida se nós devemos contabilizar o documento emitido pelo transportador, o conhecimento de transporte. Então, a contabilização ela pode ser feita de duas formas: uma provisão, debitando importações em andamento e creditando fornecedor estrangeiro. Ora, o transportador internacional, ele emite lá o seu documento e ele é um fornecedor estrangeiro. Então, por que não provisionar o AWB ou BL emitido pelo transportador? E essa provisão, ela vai ter uma prestação de contas lá no final, onde eu debito o meu fornecedor estrangeiro para poder baixar a provisão e credito adiantamento a fornecedor. Então está aí uma das baixas que é realizada contra o numerário, que é justamente o valor do transportador internacional. E nós temos a contabilização indireta, que se dá da seguinte forma: provisão a débito de adiantamento a despachante, creditando o banco, e lá no desembaraço eu debito importações em andamento e credito o despachante. Então, qual a diferença aqui? Na contabilização direta, eu provisionei o próprio fornecedor, o transporte internacional. E na contabilização indireta, eu provisionei o adiantamento a despachante, a crédito de banco. Veja que eu nem mencionei na provisão o documento emitido pelo transportador internacional. Eu já fiz direto o adiantamento a despachante
e creditei o próprio adiantamento ao despachante. Isso acontece porque a prestação de contas entregue pelo despachante demora dias e às vezes chega até depois do fechamento da contabilidade, onde eu preciso encerrar a contabilidade e a contabilização é feita dessa forma, onde o documento chega depois e eu preciso realizar o meu fechamento. E eu tenho depois a prestação de contas, que é quando chega definitivamente o documento emitido pelo despachante aduaneiro com todas as despesas de importação e eu tiro a crédito o meu conhecimento de frete internacional, onde eu deixei debitado lá na conta de importações em andamento, creditando e debitando o meu custo. Então, por fim, eu tenho uma terceira contabilização, baixando a conta de importações em andamento a crédito, onde eu deixei lá retido o meu conhecimento de frete, a débito de custo, custo esse que é o frete de importação. O agente de cargas é quem nos auxilia no processo de logística, é ele quem muitas vezes vai lá, faz a visita in loco, se envolve lá com a autoridade fiscal e é ele quem faz até o pagamento para o transportador internacional. Daí nós vimos lá atrás aquela cadeia, onde o importador paga um valor para o despachante e o despachante se encarrega de fazer todos os pagamentos inerentes ao processo. Dentre esses pagamentos está o pagamento do agente de cargas, onde o agente de cargas repassa o valor para a empresa de transporte internacional. O agente de cargas emite uma fatura contemplando cada item que foi realizado e nessa fatura consta lá as despesas com a logística internacional, ou seja, todo o aparato que foi dado, todo o serviço que foi realizado com retirada da mercadoria e o acompanhamento da carga, desde a sua coleta, desde a sua retirada, até a disponibilização 100% para o importador. Então, a contabilização do agente de cargas, veja que nós provisionamos o adiantamento a despachante, sim, adiantamos o valor lá para o despachante, lembrando isso, e o despachante se encarrega de realizar todos os pagamentos inerentes ao processo de desembaraço. Então, nós não pagamos diretamente o agente de cargas, sempre pagamos um numerário ao despachante e os pagamentos são realizados por intermédio dele. Então, adiantamento a despachante e crédito de banco. No desembaraço, nós realizamos o débito de importações em andamento e creditamos adiantamento a despachante. E por fim, assim como o transporte internacional, o agente de cargas também, nós fazemos a prestação de contas quando recebemos a documentação do despachante e aí sim nós debitamos o custo, reconhecemos assim o custo com importação e creditamos importações em andamento, baixando nosso ativo e reconhecendo nosso custo ou nossa despesa, dependendo do tipo de empresa. O transportador local. Meu povo, esse agente aqui não tem nem o que discutir. O transportador local é o nosso freteiro, é o nosso frete nacional. É aquele que o contador já conhece e simplesmente ele emite o conhecimento de transporte no modelo tradicional. Agora, meu povo, muito cuidado. Muitas vezes o documento de conhecimento de transporte, ele não chega lá no final. Eu já vi muitas vezes o conhecimento de transporte, ele vi lá na prestação de contas, beleza, existe lá o pagamento no documento emitido pelo despachante, mas quando o despachante ele também entrega toda a documentação de todos os terceiros que foram realizados, nós observamos que às vezes o conhecimento de frete não aparece. Então, contador, muito cuidado, vamos cobrar ao setor responsável o documento do frete. Um outro detalhe importante é que o fornecedor aqui, como ele é um conhecimento de frete, então eu vou provisionar a débito de importações em andamento e a crédito de fornecedor. Então eu vou reconhecer lá no meu passivo o meu fornecedor. Quando houver
o desembaraço, aí sim eu vou baixar o fornecedor e depois vou creditar adiantamento a despachante, porque lá no começo lembra que eu adiantei um valor, adiantei um numerário para o meu despachante aduaneiro e o despachante aduaneiro ele se encarrega de distribuir os valores, de pagar os valores para os terceiros. E o transportador local, ele é um desses terceiros. Assim como os outros terceiros, eu tenho lá a minha prestação de contas quando o despachante aduaneiro me entrega e eu, assim, debito frete sobre compras. Fica a critério do importador. Eu posso debitar frete sobre compras, posso debitar um custo com importação, vai depender muito da importação que está sendo realizada, do plano de contas lá do importador ou até do modelo de negócios que está sendo realizado pelo importador. E vou creditar importações em andamento, dando baixa assim nas minhas importações em andamento, reconhecendo, enfim, a operação essa que foi realizada. Nós temos a autoridade fiscal, que é o servidor público que está lá à frente do despacho da mercadoria, do processo de desembaraço, que vai conferir toda a mercadoria, se está ok, se pode ser entregue para o importador. Então, lembrando que o documento que é exigido hoje para importação é a DI. Importante ressaltar que nós temos hoje uma transição da DI para a do INPE. Esse documento de importação ele vai exigir uma nota fiscal. Pessoal, muito cuidado. A nota fiscal, ela vai ter lá o seu valor aduaneiro, que vai ser a base de cálculo para os impostos. Impostos esses que vão ser pagos também pelo despachante aduaneiro, mas o que a gente tem que ter cuidado é que a nota fiscal, ela é um documento emitido para efeito de nacionalização da mercadoria. Pessoal, a nota fiscal não é a provisão de fornecedor. Eu estou falando isso porque uma nota fiscal nacional, quando nós compramos aqui no território nacional, nós fazemos a provisão comum de débito de despesa ou custo a crédito de fornecedor. A nota fiscal aqui nesse caso vai ser apenas para efeito de nacionalização da mercadoria. O que nós provisionamos com relação a fornecedor é a invoice lá atrás, onde nós já conversamos. E a contabilização se dá da seguinte forma: veja que eu debito inicialmente impostos e debito importações em andamento. Por que essa separação? Muitas vezes os impostos eles são recuperáveis, então eu preciso separar esses créditos em uma conta específica para poder depois serem compensados, beleza? E eu credito também adiantamento a despachante, onde nós adiantamos lá atrás o numerário para o despachante, depois vai ser prestado contas lá no final do processo. E eu tenho a prestação de contas também, onde lá quando eu recebo o documento do meu despachante, documento de fechamento do processo, eu debito custo com importação, reconhecendo assim o meu custo e creditando importações em andamento. Então finalizo o processo e eu tenho, por último, o sindicato dos despachantes. Meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui pagando o sindicato dos despachantes? O sindicato dos despachantes emite um documento chamado GRH, Guia de Recolhimento Nacional, que representa os honorários que estão sendo pagos ao despachante. Então vamos lá. O despachante aduaneiro emite uma nota fiscal de serviço lá no final do processo e além dessa nota fiscal de serviço eu tenho que pagar um honorário para o sindicato do despachante. Me explica melhor isso. Vamos lá, pessoal. Eu pago a GRH, isso representa o honorário lá do meu despachante e esse documento ele tem um efeito de desvinculação trabalhista, ou seja, eu me resguardo de qualquer reclamação trabalhista, previdenciária da parte do despachante, porque muitas vezes o despachante é uma pessoa física e eu preciso dizer que ele é autônomo e que eu estou recolhendo a guia através de um terceiro. Existe uma legislação específica para isso,
é um assunto que pode ser abordado separadamente, mas que é um documento legal e que a gente tem que contabilizar. Então, a contabilização se dá onde eu também tenho o desembaraço e debito, assim como os outros, lá importações e andamentos e credito adiantamento a despachante. E na prestação de contas, vejam que mudou um pouco com relação aos outros, onde eu debitava custo ou despesa. Aqui, nesse caso, eu debito despachantes aduaneiros. É uma conta de despesa, uma conta de resultado e credito importações em andamento, dando baixa assim no meu processo de importação. Beleza? Pessoal, nós finalizamos aqui o nosso assunto sobre agentes da importação. Espero que tenha esclarecido alguma coisa para quem tinha dúvida. Para quem continua tendo dúvida, pessoal, mandem mensagens, comentem no nosso canal, comentem no nosso Instagram, chama a gente no direct, mas não fiquem com dúvidas, a gente está aqui para ajudar. E fica aqui o nosso abraço. Muito obrigado.